Entrando no aplicativo, a primeira coisa que aparece é essa tela, onde eles disponibilizam um mini tutorial em inglês e alguns vídeos introduzindo novas atualizações e modelos simples para você usar, mas nada que realmente te interesse no momento. Caso você tenha um celular um pouco mais fraco, eu te recomendo, antes de iniciar as edições, vir aqui nesses 3 risquinhos e ativar a opção pré-visualização de baixa qualidade. Você vai ver o seu vídeo com uma qualidade baixa enquanto edita, mas quando exportar o seu vídeo, ele vai exportar com qualidade normal. Aqui do lado direito nós temos a parte seus projetos, e por enquanto não tem nada, somente a opção de carregar arquivo XML, que é basicamente você carregar um arquivo preset, ou carregar um modelo que você já tenha salvo no seu celular. Mas partindo para o que importa, vamos aqui em mais, e aqui a gente tem a opção de criar um projeto ou um elemento. A diferença do projeto entre o elemento é bem simples, é que basicamente o elemento é como se fosse uma camada reutilizável, é algo que aparece depois dentro das opções do seu projeto para você reutilizar. Então, supondo, eu venho aqui em elemento, crio alguma animaçãozinha, crio um projeto e dentro do meu projeto eu adiciono esse elemento. Mas no caso a gente quer criar um projeto. Então aqui a gente tem a opção de alterar o nome e alterar os tipos de tamanho, sendo 16:9 a mais comum para YouTube, 9:16 a mais comum para vídeos na vertical, como TikTok, Instagram, e algumas outras, como 4.5, 1.1 e 4:3. E aqui também a opção de você alterar conforme a sua vontade. Aqui para baixo a gente tem a opção quadros por segundo, que é o famoso FPS, né? Aqui quanto maior, mais fluido vai ser o seu vídeo. Geralmente costuma ficar entre 60 e 30 FPS, que é o basicão. Deixando aqui em 60 FPS, a gente parte para plano de fundo. Aqui é onde você escolhe qual vai ser a cor que vai ficar no fundo do seu vídeo, ou até se ele vai ser transparente. No meu caso, eu vou adicionar a cor preta mesmo. Feito isso, a gente criou o nosso primeiro projeto. Aqui em cima a gente tem a opção de sair, a opção de alterar o nome do nosso projeto, alterar algumas configurações que a gente já predefiniu e a opção de exportar. Mas no momento a gente não vai exportar, até porque a gente não tem vídeo. E para criar esse vídeo, a gente vem aqui em mais e aqui a gente tem algumas formas. Também temos a opção de mídia, a opção de áudio e a opção de objeto e elemento. Também a opção de adicionar modelos, que são presets, como eu já expliquei para você agora há pouco. Aqui do lado também tem duas opções de desenho e aqui a opção de texto, mas por enquanto a gente vai usar só uma forma. Adicionando aqui a fórmula de um quadrado, a gente tem algumas opções que eu preciso mostrar para vocês. Começando aqui por velocidade, que essa aqui é a opção que vai basicamente ditar a velocidade da sua forma. Então, supondo, eu crio uma animação aqui, quero que ela seja mais rápida, eu venho aqui e aumento a velocidade. Também posso diminuir, e diminuindo ele fica mais lento, consequentemente o vídeo tem uma duração maior. Aqui a gente tem algumas opções de corte, eu posso cortar toda a parte da esquerda clicando nesse botão. Também posso dividir clicando nesse e posso cortar toda a parte da direita clicando aqui. Aqui mais abaixo a gente tem a opção de cor e preenchimento. Aqui eu posso escolher qual vai ser a cor do meu objeto. Também posso escolher a opção de degradê e clicando aqui eu posso escolher a cor desse degradê e até se eu quero adicionar alguma mídia dentro desse quadrado. Aqui também temos a opção de borda e sombra. Aqui eu posso adicionar um traço. Vocês não vão ver porque é um traço preto, mas mudando aqui a cor dele, podem ver que eu também posso aumentar o tamanho desse traço. Aqui para baixo tem a opção de adicionar a borda, que também não é muito diferente do traço, mas eu posso centralizar ou colocar ela do lado de fora. Por fim, aqui é a opção de sombra, posso colocar ela também como cor branca, posso aumentar o tamanho dela e quanto mais eu aumento, mais ela fica desfocada, posso diminuir a opacidade ou aumentar também para 100% e posso alterar a posição dela. Depois a gente tem aqui a opção de homogeneização e opacidade, que dá um belo de um trava-língua. São basicamente opções para você mesclar a sua camada com outras coisas que estão no fundo. Então é algo mais que você vai utilizando e testando qual fica melhor para você. E finalmente a gente chega na parte mais interessante, ou pelo menos a segunda mais interessante, que é a parte de movimentação e transformação. Aqui você tem 4 opções para alterar a movimentação da sua forma. Essa primeira aqui, ela basicamente movimenta livremente a nossa forma. E aqui a gente pode usar os famosos keyframes. Basicamente os keyframes são esses losangos que conforme você adiciona, você meio que cria um ponto da sua animação. Então colocando um keyframe aqui no meio e outro aqui no começo, eu posso criar uma movimentação simples. É meio difícil de explicar, mas é mais fácil você entender na prática. Então eu vou fazer aqui para você uma animação da minha forma subindo. Vou descer, porque ela vai começar lá de baixo. E como aqui eu já criei um keyframe que está no meio do vídeo, ele vai de lá de baixo até o meio do vídeo. E assim eu criei uma animação da minha forma subindo. E eu posso fazer isso com todas as formas de movimentação aqui no Light Motion. Como por exemplo, essa aqui, que ela basicamente rotaciona a sua forma. Você pode rotacionar conforme o seu desejo, infinitamente. Colocando o keyframe aqui no começo e outro aqui no meio, e rotacionando para 90 graus, a gente tem esse efeito.
dela subindo e rotacionando. Também temos essa parte onde você aumenta ou diminui conforme o seu desejo. Para a direita você aumenta, para a esquerda você diminui. E aqui eu também vou montar outra animação com vocês. Coloco um keyframe aqui, outro aqui. E aqui eu vou deixar ele menorzinho. Aqui eu vou fazer ele aumentar. Aumentar aqui para 300. E pronto, mais uma animação. Por último, a gente tem a opção de inclinação. Adicionando um keyframe aqui no meio e outro no começo, eu posso fazer esse efeito, ou aumentando para o outro lado eu posso fazer esse. E aqui na parte de baixo, aumentando, eu também posso fazer esse efeito, como se ele estivesse se transformando num losango. Mas eu vou inclinar só um pouco, porque sinceramente eu não gosto muito desse efeito. Às vezes funciona, mas não é sempre. Pronto, adicionei aqui para 10. E a gente tem o nosso efeito prontinho aqui. E às vezes, quando você faz um vídeo muito grande, é difícil de ficar movimentando entre as partes. Então, o que você faz? Você basicamente clica nesses dois botãozinhos aqui. E eles vão passar de keyframe em keyframe ou de marcação em marcação. Por exemplo, eu vou colocar uma marcação aqui no começo e outra aqui no final. Então agora, ele vai alternar entre as marcações e entre os keyframes. E eu não poderia deixar de falar para vocês sobre a parte dos gráficos. Clicando aqui nesse botão embaixo dos keyframes, a gente entra na opção de gráficos. E nessa parte a gente tem vários meio que subtópicos de gráficos, mas os mais utilizados são sempre esses aqui de cima. Aqui esse padrãozão ele vai basicamente seguir reto, sem nenhuma alteração. Aqui, nesse de baixo, ele já vai fazer um movimento que prioriza mais o final, então ele começa mais devagar e depois aumenta a velocidade. Esse aqui é o contrário, ele começa mais rápido e depois diminui. Esse aqui é meio que um meio termo. Mas se você quer melhorar ainda mais esse efeito de começando mais rápido ou de terminando mais rápido, você pode aumentar aqui. E assim ele começa bem rapidinho mesmo. Mas caso eu queira ele ainda mais rápido, eu também posso puxar aqui. E assim ele fica muito rápido. Inclusive aqui nessa parte eu também posso inverter. E aí ele vai fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Ele vai demorar e no final chegar rapidão. Mas o mais utilizado é esse aqui, e é mais uma coisa que você vai fazendo e mexendo e vendo conforme fica do seu gosto. Inclusive você pode até copiar essa curva e colar no resto das suas animações, para que todas elas sigam esse mesmo estilo de movimento. E passando a parte de editar a forma, que é basicamente você achatar ou espaçar a nossa forma, a gente chega aqui em efeitos. Aqui o Alight Motion disponibiliza para você uma infinidade de efeitos que você pode utilizar da forma que você quiser. A gente tem a parte de cor e luz, que serve para você ajustar a cor, ajustar o brilho, ajustar a saturação, criar sombras, raios, efeitos de relevo, gradiente. Você pode fazer muita coisa. Na parte de desenho e borda, ela é mais voltada para você fazer bordas diferenciadonas, fazer animações de desenho e alguns efeitos interessantes no estilo um pouco mais retrô. Também a parte de desfoque, onde você pode colocar diferentes formas de desfoque nas suas animações, como por exemplo o desfoque de movimento, que é um efeito que tenta replicar o desfoque natural que aparece em filmagens quando você filma alguma movimentação. Inclusive, clicando aqui em efeitos e vindo em desfoque de movimento, vindo nele, você pode aumentar ou você pode diminuir. Depende muito da forma que você acha que fica melhor. Aumentando aqui, a gente tem um desfoque bem evidente. E diminuindo é um desfoque mais suave. E aqui embaixo você tem a opção de escolher se esse desfoque vai aparecer em algumas animações ou não. Por exemplo, desativando a opção posição, ele não vai aparecer subindo. Além disso, você também tem distorção e empenamento, que cria distorções variadas aqui nas nossas formas. Procedimentos que são efeitos calculados, meio que pré-definidos para você aqui, como por exemplo esse Starfield, que é como se fosse estrelas mesmo. A parte de 3D, que são várias formas já prontas de 3D para você utilizar. A parte de movimentar e transformar, que vai fazer movimentações diferenciadas também nas suas animações. E assim você pode montar shakes, como muita gente utiliza nas edições. Também a parte de repetir, os com máscara-chave, onde a gente tem o famoso Chroma Key. Opacidade e visibilidade, onde você pode fazer diferentes efeitos que meio que somem e aparecem. E finalmente a parte de texto, mais voltada para você fazer animações de entrada e saída do seu texto. E por fim, outros. Voltando aqui, clicando nesses dois quadradinhos com mais, a gente tem a opção de duplicar a camada, assim criando duas camadas iguais. Também tem a opção de copiar a camada e colar até em outro projeto, mas no caso eu também posso colar aqui. E a opção de colar somente o estilo. Clicando aqui nesse risquinho, eu posso até escolher se eu vou querer só a cor, ou só a sombra, só os efeitos, só a movimentação e transformação, só a velocidade. E clicando na forma, a gente também pode ir nesses três pontinhos, que também vão deixar você inverter horizontalmente e aqui invertendo verticalmente. Clicando aqui em ajustar a área de composição, ela vai ajustar perfeitamente e também preencher a área de composição, que ela vai tentar preencher totalmente aqui, inclusive nem preencheu tudo. Também esticar para a área de composição, aqui ela vai tentar esticar para preencher. Também não deu muito certo, provavelmente por causa da nossa inclinação. Por fim, aqui você tem a opção de dar zoom
ou de se afastar da sua camada. Feito tudo isso, pessoal, agora a gente também pode exportar o nosso vídeo, e para fazer isso você clica nesse botãozinho com seta ao lado das configurações, e aqui você pode enviar para a nuvem, pode exportar o pacote do seu projeto. Para isso você precisa ter um login no seu Lightmotion, também pode exportar o quadro atual como PNG, que resumindo é exportar somente uma parte, no caso a parte que está sendo exibida, em formato PNG, formato de imagem. Você pode exportar uma sequência de imagens do seu vídeo, pode exportar como GIF, como XML, que também é conhecido como preset ou o modelo da sua edição, e claro, como vídeo. Clicando aqui em vídeo, você também pode alterar algumas configurações, como por exemplo aqui a qualidade. Aumentando o mbps, você aumenta a qualidade do seu vídeo. Parte de codec que não muda muita coisa. Aqui na parte de quadros por segundo, cheio é 60 fps, reduzido é 30 fps e baixo é 15. Vou deixar aqui mesmo em cheio e também posso escolher a resolução para exportação. Inclusive posso até colocar em 4K. Escolhido isso, pessoal, agora é só clicar em exportar. E assim, em poucos minutos eu te levei do zero até a sua primeira edição no Lightmotion. E pessoal, eu tô com um grupo no WhatsApp de editores mobile e em breve eu vou estar soltando atualizações sobre um curso que eu tô desenvolvendo para te ajudar na sua aprendizagem. Então vem comigo nessa jornada e até mais.